Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais uma entrevista com uma aprovada do 44º Exame de Ordem, aqui no canal do Estratégia OAB. Hoje nós vamos conhecer a trajetória da Tatiane Cristina dos Santos. Ela foi aprovada no 44º Exame de Ordem e para a segunda fase escolheu o direito penal e hoje vai contar um pouquinho para a gente sobre as suas estratégias. Então, Tatiane, primeiro parabéns pela conquista e muito prazer, é muito legal estar falando contigo por aqui. Muito obrigada Estratégia pelo convite. É muito bom compartilhar com as pessoas que estão estudando, né, para os próximos exames, os desafios, estratégias que a gente passou e também demonstrar que é possível, sim, conseguir aprovação através de um plano de estudo bem adequado e, claro, estratégias para conseguir alcançar o objetivo, né? Com certeza. Ô, Tatiana, então, para a gente já iniciar aqui a nossa conversa e te conhecer um pouco melhor, fale para a gente aí a sua idade, de onde você é e há quanto tempo que você é formada em Direito. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina, tenho 34 anos e eu estou no nono semestre do curso de Direito. Ainda não finalizei a faculdade, a Então, graduação. conseguiu ser aprovada no exame de ordem ainda cursando a faculdade de Direito. Que legal. Foi a primeira vez que você prestou? Foi a primeira vez e foi justamente para um teste, né? Nossos professores nos incentivavam bastante a tentar desde cedo, desde o primeiro exame que a gente pudesse fazer, a gente participasse, para justamente ter essa prática, né? E caso não conseguisse aprovação, que está tudo bem, faz parte do processo, você ainda está estudando, então você ainda tem como sanar as dúvidas na sala de aula, no cursinho também, então agrega, né? E você tem um tempo maior, né? Uma confiança. Ah, se eu não passar de primeira, ainda vou ter como consultar professores, vou estar na sala de aula ainda vendo o assunto, então auxiliou bastante. Ô, Tati, você fechou o pacote completo com a mentoria aqui no Estratégia OAB e foi com a professora Caroline Barbosa. Então, eu queria que você me falasse aí um pouquinho sobre a sua jornada inicial, como que foi a sua preparação para a primeira fase, para a prova objetiva, né? Porque a gente sabe que uma das principais dificuldades de todo candidato aí é a quantidade de conteúdos que precisam ser memorizados. Então, eu queria que você falasse ali do início mesmo da sua jornada. Então, na primeira fase, uma das matérias que eu foquei bastante foi ética, que é uma matéria bastante cobrada, tem 8 questões, então foi a matéria principal de estudos, mas todos os simulados que tinha do estratégia, todos os simulados que eu encontrava, eu realizava. Porque o simulado ele é importante para você ter noção de tempo, de como está a sua evolução, quais matérias você precisa melhorar, e ele vai te dando um retorno também, né? Tem gráficos, tudo mais. Então, tudo isso é um passo a passo, né, de como você conseguir chegar. E na primeira fase também foi importante que eu não tinha ainda assinado a estratégia, foi quando eu conheci a estratégia, foi na revisão final, que é aquela revisão de 15 dias. Eu fiz os 15 dias certinho acompanhando a estratégia todos os dias, com game show, participava de tudo que tinha, então estava sempre ali ligada de manhã e à noite no estratégia, e isso foi essencial. Para mim, a revisão final foi essencial para a aprovação na primeira fase. E daí foi onde eu decidi, né, contratar o plano completo do estratégia com a mentoria para a segunda fase, porque foi o cursinho que eu me encontrei realmente, assim, os professores maravilhosos, me identifiquei com a metodologia utilizada pela estratégia, né? Porque eu acho que isso que contribui para a aprovação é você identificar, se identificar com aquela metodologia do cursinho, que tudo flui de maneira mais leve, né? Ah, com certeza. E para você fez toda a diferença, porque mesmo cursando, né, a faculdade de Direito, conseguiu aí na primeira tentativa a aprovação para a carteirinha da ordem. Então, o que eu quero saber é o seguinte: como que você conheceu o Estratégia, né? Então, foi buscando ali mesmo sozinha na internet, acabou encontrando, ou alguém te indicou? Como que foi? Foi buscando na internet mesmo. Então, na primeira fase, eu já ia buscando alguns cursinhos ali e comecei a seguir a estratégia pelo Instagram e achei a página assim bem completa e uma oportunidade excelente, né? Que eles disponibilizam essa revisão final que é gratuita. Então, para você ter, né, conhecimento ali de como funcionam as aulas, como são os professores,
Então, para mim, foi essencial a revisão final ali gratuita que o Estratégia disponibiliza, para eu poder ter aquele contato ali e contratar o Estratégia para a segunda fase. E para você, qual que foi o grande diferencial dos materiais do Estratégia ali para sua preparação? Ah, com certeza. O Vadmec do Estratégia da segunda fase, né? Que foi o Vadmec de penal. Ele é sensacional. Eu comprei, cheguei a comprar um segundo Vadmec de uma outra editora para garantir lá no dia, né? Porque a gente faz as marcações ali que os professores indicam, professor Cristiano, professor Ivan, eles indicam ali as marcações corretamente do VAD, mas a gente sempre fica com receio. Então, eu levei um VAD a mais, mas eu não precisei usar, eu utilizei somente o VAD do Estratégia, porque ele é muito completo, ele auxilia você a encontrar os assuntos, porque a segunda fase é muito importante a questão do tempo, né? Então, se está tudo ali fácil para você, você não precisa estar perdendo tempo para procurar assunto. Uhum. E o LDI também, né? O LDI é maravilhoso. Você vai com ele para todo que é lugar, não precisa estar carregando peso, né? Tá no celular, tá no notebook, tá no tablet. O LDI é sensacional também. Já que você citou aí a nossa grande ferramenta que é o LDI, né, que está tudo numa plataforma só, tudo a um clique ali, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o LDI, de que forma que te auxiliou, como é que você fazia no dia a dia mesmo para utilizar o LDI. Então, o LDI para mim foi bem fácil, ele não tem muito segredo. Acho que a ideia já é justamente essa, é fazer com que não seja mais um processo de dificuldade para quem está acessando, né? E ele tem tudo de maneira prática, né? Ele tem o plano de ensino, o cronograma, tem as matérias, então tem os capítulos ao lado também e toda a sua evolução, né? Ele vai te dando uma porcentagem do que você está estudando e do que você ainda precisa para estudar também. Muito bom. E como é que foi a sua prova de primeira fase, Tatiane? Ah, você enfrentou a FGV, como é que você fez? Você deu conta do tempo de prova, do conteúdo em si? Como que foi? Então, a minha primeira fase foi bem tranquila. Eu pensei que ficaria nervosa, mas um dia antes, com o final ali da revisão, no dia da prova, tem um café com ética, café sem ética, aliás. Café sem ética, que é do Estratégia, ali no domingo de prova. É o domingo de manhã, eles fazem encontro, o professor Cris estava ali, alguns professores da Estratégia. Então, é um momento de descontração. Aquele momento ali, eles, né, te transmitem uma paz e o que eles falam ali é algo que eu devo replicar, porque é o que é mais acertado, que é você estudou, você chegou aqui, você sabe o assunto. Então não adianta a gente, claro, o nervosismo é normal, mas tem o seu excesso atrapalha ali, então para mim foi bem tranquilo. Eu cheguei lá, eu fiz a prova com 2 horas de prova, eu já tinha finalizado a prova e consegui passar com 55 pontos. Então, considerei uma pontuação boa até, por eu não ter estudado tudo que tinha para estudar, eu estudei os temas que mais caíam, né? Aproveitei a revisão do estratégia justamente para isso e deu muito certo. Excelente! E aí, Tatiane, vem a segunda fase, né? Que é um pouquinho diferente, tem que elaborar as peças. Como é que foi para você optar pelo direito penal, né? Qual que foi a sua estratégia na hora de tomar a sua decisão? E já aproveita e fala um pouquinho para a gente também sobre como que foi a sua preparação para a segunda fase. Então, eu considerei muito importante a disciplina que a gente gosta. Sempre tem aquela queridinha, e para mim foi um fator determinante. Penal era a minha queridinha desde o início da faculdade. Então, se eu ia ter que ficar estudando alguns meses ali a mesma disciplina, eu optei por estudar a disciplina que eu gostava, né? E tinha um pouco de prática também, porque eu fiz estágios na área criminal, então, esse contato prático anterior também eu achei que ele facilitou na compreensão do direito material ali. Então, para mim foi muito mais leve estudar algo que eu já gostava, né? Me identificava ali. Uhum. E a hora que você começou a utilizar ali os nossos materiais para essa segunda fase também, você utilizou alguma outra ferramenta além do LDI que para você foi assim essencial? Como é que você fez? Não, para a segunda fase foi somente o VAD médico da estratégia. O meu VAD, quando eu levei para a prova, ele já não estava tão novo assim.
Ele estava bem amassadinho, de tanto que eu abria ele, eu fazia todas as marcações. Conforme eu ia fazendo as marcações, eu lia o que eu estava marcando, porque isso facilita que no dia você vai lembrando mais ou menos onde está cada coisa. E é isso que os professores nos auxiliam, né? Todos os professores de penal foram essenciais nessa aprovação, com certeza, porque eles ensinam justamente o conteúdo que vai ser cobrado na OAB, que é o importante, não é você estudar tudo, é você estudar o que vai ser cobrado pela FGV. E aí, quantas peças por dia que você conseguia fazer? Qual que era o seu mínimo? Como que era a sua rotina? Bem poucas peças, não tinha peças por dia, porque quando eu comecei a estudar para a OAB, eu estava fazendo estágio e depois eu passei em um concurso, então eu passei a trabalhar o dia inteiro. Foi um dos fatores também que me incentivou a contratar a mentoria, porque eu sabia, né, que ia precisar de alguém ali puxando a minha orelha caso algum dia eu falhasse, porque é necessário muita disciplina, constância ali nos estudos. Então, eu não fazia peças todos os dias, mas todos os simulados da segunda fase eu fiz, tive a correção. Então, claro, nos primeiros você se desanima, às vezes não é uma nota tão boa como você imagina, mas a correção ela é idêntica à correção da OAB. É justamente para te dar uma noção de tempo, porque é um fator determinante, né, para a aprovação, você saber dosar ali o tempo para cada questão, para a peça, e te dá também uma noção dos pontos, né, que tem que ser melhorados, se você está indo melhor na peça, se você está indo melhor nas questões. Então, para mim, isso foi essencial. Muito bom. E naqueles últimos dias, ô Tatiane, antes da prova, você tem alguma estratégia especial? Você revisa tudo? Você faz assim um pouquinho mais de peças ou não? O que que você faz naqueles últimos dias? Eu foquei nas peças principais, as peças mais cobradas, entre elas tinha a apelação, que foi a peça que caiu no exame que eu fiz. Colei algumas delas na parede do meu quarto para memorizar a estrutura, porque a peça é memorização da estrutura. Se você já sabe isso, você já sabe o básico ali. Não me sobrecarreguei, porque eu já tinha estudado muito, então eu senti isso do cursinho também, porque o cursinho ele transmite essa segurança para o aluno, que você sabe o conteúdo, você estudou o suficiente, então eu já tinha finalizado o meu cronograma de estudos, estava apenas revisando alguns assuntos ali, então para mim foi tranquilo. Excelente, Tatiane. E no dia da prova, como é que você fez? Você achou o tempo de prova ok? Achou que foi pouco? Achou que deu certo ali no que você já tinha programado? Como é que foi? Eu segui justamente o que eu aprendi no treino. Como a professora Caroline falava, treino difícil, jogo fácil. Então, a gente treina o tempo. Então, eu terminei a prova ali, eu comecei pela peça, terminei a peça com 2 horas ali e fui para as questões. Então, eu terminei com 4 horas de prova, eu já tinha finalizado a minha prova, estava tranquila, sabia que o que eu tinha respondido era o que eu tinha estudado, então acho que a maior ansiedade é eu esperar o depois, mas lá na hora eu fiz uma prova assim, eu não fiquei ansiosa, eu sabia do que eu estava fazendo, eu sabia do assunto, e automaticamente isso facilita lá na hora, né, para você encontrar os artigos, encontrar a fundamentação correta, lembrar do que você estudou. Ô, Tatiane, fala um pouquinho sobre a mentoria especificamente, né? Então, a professora Caroline te deu ali o suporte. Como é que foi para você essa experiência da mentoria realmente? Garante uma confiança maior, né, na aprovação, porque o professor ele está contigo praticamente 24 horas, porque qualquer momento que você manda mensagem, eu mandava mensagem de manhã, às vezes mandava mensagem à noite quando eu chegava da aula, às 22 horas, e ela respondia, era sempre solícita, ela acompanhava o meu cronograma, então se precisasse readequar, ela ia lá, fazia as readequações, fazia videochamadas, né? Então tinham videochamadas individuais e coletivas ali na mentoria. E o plano de estudos também ele era individualizado. Então, isso é importante porque ele é justamente adequado à realidade de cada um. Como eles mesmos falam, né? Tem academia
que você malha ali com todo mundo, que é o plano normal, e tem a academia com personal, que é a mentoria. Então, na prática, é justamente isso também. É isso aí. Como que eram feitas ali os encontros de vocês, as reuniões? Fala um pouquinho sobre esses encontros. A gente tinha os encontros coletivos, que eram com todos os alunos que estavam estudando para a segunda fase de penal, que eram geralmente realizados em horários alternados, acho que justamente para que todos conseguissem participar, e eles também ficavam gravados. Então, a gente também, caso não conseguisse assistir ali ao vivo, acompanhar ao vivo, a gente poderia assistir depois. E tinha os encontros individuais, onde era feita o feedback das suas peças, né, do que você tinha feito de peças, porque tinham as peças que elas eram disponibilizadas na plataforma e tinham as peças que elas eram somente da mentoria, que eram correção pelo mentor. Então, essas aulas, esses encontros individuais, era dado feedback dessas peças que eram realizadas somente na mentoria, e você tinha uma segurança, né, de saber o que você estava evoluindo, saber o que você precisava melhorar. E aí, quando você ficou sabendo que você foi aprovada, como é que foi, esse dia especificamente, a sua reação? Você contou para quem primeiro? Como que foi, Tatiane? Eu não tinha falado para ninguém que ia sair o resultado naquele dia, porque eu estava bem ansiosa, então eu só contei depois que saiu o resultado. Eu já tinha chegado lá na faculdade, cheguei até antes do horário para estar ali acompanhando. E quando eu recebi o resultado, eu estava no corredor, eu fiquei paralisada no corredor da faculdade, sem acreditar que o meu nome estava ali. Fui ao encontro de uma amiga para que ela visse se realmente o meu nome estava ali. Então, a ficha só caiu bem depois, porque realmente não é uma prova fácil, é uma prova que é cansativa, né? A gente depende de uma correção de pessoas, né? Então, a gente fica ali ansioso, será que vai ser feita uma boa correção? Será que eles vão, corrigir de acordo com o que realmente diz o que a gente estudou? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo excelente. Aí eu queria saber, os seus colegas de faculdade foram aprovados também, ou alguns acabaram ficando pelo caminho, vão ter que aproveitar aí o próximo, né, repescagem, enfim. Fala um pouquinho sobre isso. Eu queria saber, as pessoas que não foram aprovadas, né? Você acha que o diferencial teu para você ser efetivamente aprovado e conseguir a carteirinha da OAB foi o quê? Alguns não conseguiram, infelizmente, a aprovação de primeira, vão fazer repescagem, inclusive alguns na área de penal, porque justamente ali as questões tinham questões que não estavam tão fáceis, a peça, acredito que eles tentam equilibrar, não sei, mas a peça estava fácil e as questões estavam mais difíceis, então alguns alunos da sala não conseguiram aprovação. E eu percebia porque quando a gente está estudando junto, né, a gente compartilha. Então, quando a gente tinha conversas sobre a preparação ali propriamente para o 44, a gente percebia que alguns assuntos eu mencionava e eles ainda não sabiam, ainda não tinham estudado. E eram assuntos básicos, assim, que eu já tinha visto ali no LDI, já tinha visto as aulas, em vídeo, em slides, e eles não tinham visto. Então, com certeza, como eu tinha essa percepção, eu pude entender, né, que realmente foi uma estratégia que foi essencial para contribuir, né, para a aprovação, né? A metodologia, o plano de estudos, óbvio que a mentoria foi essencial, mas acho que todo o conteúdo em si, né, ele é feito voltado ali para conseguir realmente a aprovação do máximo de pessoas possível no exame. Com certeza. E você indicaria uma estratégia para os seus amigos e familiares que estão tentando a carteirinha da OAB também? Se você pudesse resumir aqui para mim o que o Estratégia OAB representa para você, o que que seria? Indiquei, na verdade, quando eu fiz a primeira fase que eu fui contratar o Estratégia, eu indiquei para vários alunos da minha sala, acredito que um ou dois já chegou ali a contratar, e inclusive indiquei para alunos os VADs do Estratégia, por eu ter achado de penal muito bom. Então, teve colegas que fizeram cursinho em outro cursinho, mas eles compraram o VAD do Estratégia e não se arrependeram. Porque realmente, assim, é o melhor VAT que tem no mercado, é o mais completo, é o que é mais fácil de localizar, ele auxilia muito.
Ô, Tatiane, e agora os seus planos, né? Eu não sei quais são seus planos daqui para frente. Você vai encerrar aí a sua faculdade, vai advogar ou vai prestar concurso público? Qual que é seu objetivo? Então, eu me formo só no que vem, né? Mas para prestar o concurso, que é o meu ponto principal, é o meu foco, né? Concurso, principalmente para as carreiras policiais, mas é necessário 3 anos de prática jurídica, né? Então, provavelmente eu vou sim advogar ou tentar uma residência jurídica, que também equivale à prática jurídica ali, mas vou exercer sim. Muito bom. E agora, então, para a gente encerrar, deixe um conselho para quem está iniciando os estudos para o exame da OAB, Tatiane, aquela mensagem motivacional para pessoas que um dia almejam chegar aí também a conseguir ver o seu nome na lista dos aprovados. É, não tem preço, tá, gente? Não tem preço ver o nome lá na lista de aprovados. Então, eu acho que o meu principal conselho é organização e autoconhecimento. Porque ter um plano de estudo, ele é fundamental, mas ele precisa estar alinhado com a sua realidade, com o seu tempo, com a sua rotina, com os seus limites. E muitas vezes o que dá certo para o seu amigo não vai dar certo para você. E tá tudo bem, porque cada um tem um método diferente de aprendizado. E você conhecer isso vai te auxiliar para conseguir a aprovação. Além disso, também é essencial reconhecer o papel dos simulados como não só um extra, né, mas como como que eu posso falar? Uma parte central da sua preparação, porque ele vai te dar noção de tempo, que eu acredito que seja um dos pontos principais ali, tanto para a primeira fase, mas principalmente para a segunda fase, que eu acredito que muitos alunos acabam não tendo tempo ali, não administrando bem o tempo, e também saber os seus pontos fortes e pontos fracos, né, para que você possa reajustar o seu cronograma de acordo com o que você está aprendendo. Então, a aprovação ela é construída, né, por uma série por um conjunto de fatores, né, como a constância, a disciplina, o autoconhecimento e, óbvio, né, que é a estratégia também para os estudos e a cada passo que você consegue, que você atinge, né, você fica mais próximo do seu objetivo, que é a aprovação, né, e se não conseguir de primeira, tá tudo bem, não desiste, faz parte e tenta novamente, você já vai estar com experiência, você já vai saber como é que funciona e tenta sempre ver o que é que você pode melhorar, né? Porque a gente sempre pode melhorar em algo. É isso aí, ótimas dicas, Tatiane. Mais uma vez, parabéns pela aprovação, tá bom? Sempre que precisar da estratégia, você mais do que nunca sabe, nós estamos sempre por aqui. Obrigada. Muito obrigada a você também que acompanhou essa entrevista no perfil do Estratégia OAB no nosso canal. Tem outras entrevistas com outros aprovados. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares também. Até a próxima!